Um dos criminosos mais notórios de todos os tempos, ele foi o fundador do infame cartel de drogas de Medellín na década de 1980, responsável por sequestros, bombardeios e assassinatos indiscriminados. A certa altura, ele foi considerado um dos homens mais ricos do mundo. Mas o chefão da cocaína também é responsável pelo que os cientistas chamam de bomba relógio ecológica. Um grupo de hipopótamos originalmente importado por Escobar para seu zoológico particular décadas atrás se multiplicou e, segundo os cientistas, agora está se espalhando por um dos principais cursos d'água do país, o Rio Magdalena. No mês passado, um estudo publicado na revista Biological Conservation disse que abater os animais era a única maneira de mitigar seu impacto ambiental. É óbvio que sentimos pena desses animais, mas, como cientistas precisamos ser honestos, disse à BBC a bióloga colombiana Nathalie Castelblanco, uma das autoras do estudo. Os hipopótamos são uma espécie invasora na Colômbia e se não matarmos uma parte de sua população agora, a situação pode ficar fora de controle em apenas 10 ou 20 anos. A ascensão dos chamados hipopótamos da cocaína começou em 1993, depois que as autoridades mataram Pablo Escobar e confiscaram sua propriedade de luxo Hacienda Nápoles, cerca de 250 quilômetros a noroeste da capital Bogotá. Os animais encontrados lá foram distribuídos para zoológicos em todo o país, mas não os hipopótamos. Foi logisticamente difícil transportá-los. Então as autoridades os deixaram lá provavelmente pensando que os animais morreriam, disse Castelblanco. Em vez disso, eles prosperaram. Ao longo dos anos, os cientistas tentaram calcular quantos hipopótamos vivem nos cursos d'água da Colômbia com estimativas que variam de 80 a 120 animais. É o maior rebanho de hipopótamos fora da África, que é sua região nativa, disse o veterinário conservacionista Carlos Valderrama à BBC. Os números são projetados para apenas aumentar. Castelblanco e seus colegas dizem que a população chegará a mais de 1.400 espécimes já em 2034 sem abate, todos eles descendentes do grupo original de um macho e 3 fêmeas. No estudo, eles imaginaram um cenário ideal em que 30 animais precisam ser abatidos ou castrados todos os anos para impedir que isso aconteça. A senhora Castelblanco explica que os hipopótamos da cocaína aproveitaram uma oportunidade evolutiva. Eles não têm predadores naturais na América do Sul, o que significa que podem se reproduzir com muito mais facilidade. O clima também ajuda. Na África, a população é em parte controlada por secas que não ocorrem na Colômbia. De fato, as condições em sua casa na América do Sul parecem tão ideais para os hipopótamos que estudos mostram que eles começam a se reproduzir em idades mais precoces, disse ela. Cientistas que estudam o impacto ambiental dos hipopótamos acreditam que eles podem afetar o ecossistema local de várias maneiras, desde o deslocamento de espécies nativas já ameaçadas de extinção, como o peixe-boi, até a alteração da composição química dos cursos d'água, o que pode colocar em risco a pesca, embora outros estudos sugerem que eles podem ajudar o meio ambiente também. Os hipopótamos estão se espalhando pela maior bacia hidrográfica da Colômbia, da qual milhares de pessoas vivem, disse o biólogo.
Houve avistamentos de hipopótamos a 370 quilômetros da Hacienda Nápoles. Este não é o primeiro grupo de cientistas a pedir um abate, mas alguns especialistas se opõem à ideia. Henrique Ordones, biólogo da Universidade Nacional da Colômbia, disse que os hipopótamos da cocaína oferecem esperança para preservar o número global de hipopótamos. Eles são considerados uma espécie vulnerável por ONGs como a União Internacional para a Conservação da Natureza e o UCN. Um programa de esterilização seria a melhor maneira de controlar sua população, disse ele à CNN, mas tais procedimentos estão longe de ser simples ou baratos, e Carlos Valderrama tem experiência nisso. Em 2009, ele realizou a castração de um hipopótamo de cocaína macho como parte de um experimento para estudar opções para controlar a crescente população. Estamos falando de um animal que pode pesar 5 toneladas e ser muito agressivo, disse Valderrama. Apesar de termos sedado o animal, ele quase derrubou o guindaste que estávamos usando para ajudar no procedimento. Foi como estar com um dinossauro em um filme de Jurassic Park. O veterinário disse que a principal lição do experimento foi que a castração por si só não era uma opção, especialmente considerando a conta de US$ 50 mil, 36 mil libras. Estatísticas oficiais do governo mostram que apenas 4 animais foram esterilizados entre 2011 e 2019. Muitos desses hipopótamos vivem na natureza. Simplesmente não é possível alcançá-los facilmente. Enquanto isso, eles continuarão se reproduzindo, disse Valderrama. Então, o que está impedindo as autoridades de tomar medidas mais drásticas? A resposta curta: opinião pública. Depois que a mídia colombiana noticiou o estudo, a bióloga Nathalie Castelblanco começou a receber abusos e ameaças de morte. Algumas pessoas na Colômbia podem ficar muito bravas quando falam sobre os hipopótamos, disse ela. As pessoas tendem a entender muito mais sobre espécies invasoras quando falamos sobre plantas ou criaturas menores, em vez de um mamífero enorme que muitos podem achar fofo. Os hipopótamos também são perigosos e frequentemente aparecem nas listas dos animais mais mortais do mundo. Em 2016, a BBC informou que seus ataques matam pelo menos 500 pessoas por ano na África. Não houve mortes na Colômbia, mas em maio passado a mídia local informou que um trabalhador agrícola foi gravemente ferido por um hipopótamo em uma cidade perto de Hacienda Nápoles. Ainda assim, houve um grande clamor público quando soldados do exército colombiano mataram a tiros o hipopótamo Pepe em 2009, depois que ele foi considerado uma ameaça às comunidades locais. Foi o suficiente para levar as autoridades a tornar os hipopótamos legalmente protegidos, o que é um obstáculo a qualquer plano de abate. David Echeverri, biólogo que trabalha para a agência ambiental colombiana CONARE, admite que a opinião pública está dificultando os esforços. Ele disse à BBC que um abate já havia sido discutido, mas que matar hipopótamos é improvável que aconteça em breve. É um tema que polariza as pessoas, disse ele, e é por isso que temos que continuar procurando outras soluções.